Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. E comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições, de aprendizado no livro de Deus. Nós estamos falando sobre Cordeiro. O Cordeiro, aquele que surgiu na cena quando João estava em pânico, quando João estava chorando muito, porque o anjo forte havia dito, pois havia um trono, como já aprendemos, e um assentado no trono, e na mão deste assentado no trono, o livro selado com 7 selos. E aquele anjo forte que fez aquela pergunta, quem é digno de abrir o livro e de pegar o livro e desatar os seus selos? E diz o texto que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro, aliás, nem olhar para ele. Foi este drama que levou o apóstolo João a chorar. E diz o texto, e a chorar muito. A gente já aprendeu que logo em seguida aquele ancião se levanta de entre os 24 e diz, não chores, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E logo em seguida, o cordeiro toma da mão daquele que está sentado no trono, toma o livro. E aí começa aquele júbilo, aquele louvor que foi dividido entre os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os milhões e milhões de anjos e toda criatura que se possa imaginar a adorar, a louvar o Cordeiro. E então, a parte mais preciosa foi quando toda criatura, numa só voz, disse ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Que lindo! Mas o que a gente vai explorar hoje é o termo ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Será que é uma adoração dirigida a dois aqui? Quando, desde o princípio, a gente nota só aquele que está no trono, assentado, que é adorado. E agora, parece que é uma divisão na adoração ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aqui a gente tem que parar e lembrar na encarnação de Deus. Aqui não se refere a 2 pessoas, mas a uma só pessoa. Deus, lá no trono, antes da encarnação, e o Cordeiro, que é o próprio Deus,
na forma humana. É só lembrarmos João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Ele era Deus. Tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. O Criador de tudo. O Verbo se fez carne. Olha que lindo. O Verbo se fez carne. Então é bom nós parafrasearmos neste paralelo com aquele que está sentado no trono. Podemos dizer, aquele que está sentado no trono se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! É por isso que aqui no Apocalipse aparece em várias situações esta expressão, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, como se fosse duas pessoas, mas é o mesmo Deus, há um só, aquele que está sentado no trono, ele se tornou Cordeiro, ele encarnou o Verbo, eu repito, o Verbo se fez carne, isto é, a palavra se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. Ali, aqui no capítulo 6, embora descreve uma cena terrível, mas aparece aqui novamente este termo. Vejamos, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aqui é a abertura do sexto selo. E que os homens sem Deus, os homens que não quiseram Deus, os homens que blasfemaram contra Deus, eles entram em pânico e eles invocam até mesmo os penhascos. Caí sobre nós e escondei-nos do quê? Do dia da ira. Esse dia virá misericórdia. Misericórdia para aqueles que não estão preparados. O texto diz, do dia da ira, daquele que está sentado e do Cordeiro. E da ira do Cordeiro não são duas pessoas, mas é uma referência a Deus, o Deus único que tomou a nossa forma humana, que se tornou homem. Isso é tão misterioso que o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Grande é o mistério da piedade. Aquele, isto é, aquele assentado no trono, aquele que se manifestou em carne, aleluia, foi justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, aleluia. Espero que toda e qualquer dúvida que você tinha com respeito a esta expressão
Deus e o Cordeiro, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Até porque, note que os 24 anciãos, no capítulo 4, eles se dobram diante do trono e colocam as suas coroas diante daquele que está sentado no trono. E agora eles fazem o mesmo. Quando os 4 seres viventes dizem amém para tudo que estava acontecendo, os 24 anciãos se prostram também diante do Cordeiro. Seria 2 deuses, o que está sentado no trono, um Deus, e o Cordeiro, outro Deus? Não, é o mesmo Deus, o único Deus que se tornou Cordeiro. Jesus, aleluias ao teu nome. Homem perfeito, homem, Deus, homem, assentado no trono, e Cordeiro, que foi morto e comprou para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e nos fez reino e sacerdotes para Deus. A ti, Jesus, toda glória, honra e domínio pelos séculos dos séculos. Amém.